Olá, nós vamos resolver a seguinte equação diferencial, que é linear de segunda ordem e com os coeficientes constantes. x2 pontos menos 3x ponto menos 4x igual a 2 cosseno de t, onde esse x ponto é a primeira derivada do x em relação ao tempo e o x2 pontos é a segunda derivada do x em relação ao tempo. Então, nós sabemos, do que nós estudamos na teoria, que a solução geral desta equação é dada por C1 cosseno de t mais C2 seno de t. O método que nós vamos usar para resolver esta equação diferencial, ele vai usar a primeira derivada do x em relação ao tempo e a segunda derivada do x em relação ao tempo. Então, a gente vai fazer esses cálculos aqui. Derivada do cosseno é menos seno, então menos C1 seno de t. A derivada do seno é o cosseno, então mais C2 cosseno de t. A segunda derivada em relação ao tempo vai ser a derivada do seno é cosseno, então menos C1 cosseno de t. E a derivada do cosseno é menos seno, então menos C2 seno de t. Bom, agora a gente vai substituir estas equações aqui na própria equação diferencial. Então, substituindo aqui x2 pontos, a gente vai ficar com menos C1 cosseno de t menos C2 seno de t menos 3x ponto, ou seja, menos 3 vezes menos C1 seno de t mais C2 cosseno de t menos 4x. Então, menos 4 vezes C1 cosseno de t mais, a gente vai continuar na linha aqui de baixo, C2 seno de t. Tudo isso daqui é igual a 2 cosseno de t. Então, é muito importante que a gente preste atenção nesses parênteses aqui, né? Quando a gente substituiu esses termos aqui, a gente colocou entre parênteses. Então, isso é muito importante porque esse x ponto está multiplicado por menos 3 e esse x está multiplicado por menos 4. Então, é necessário a gente colocar esses parênteses. Agora, a gente vai desenvolver estas multiplicações aqui. Então, este termo continua como ele está. Então, vai ficar, a gente pode agora ir tirando os parênteses depois que a gente fizer as multiplicações. Menos C1 cosseno de t, menos C2 seno de t. Aí a gente vai multiplicar esse menos 3 pelo menos C1 seno de t. Então, vai ficar mais 3C1 seno de t. Agora, vamos multiplicar esse menos 3 por C2 cosseno de t. Vai ficar menos 3C2 cosseno de t. Continuando, vamos multiplicar o menos 4 por C1 cosseno de t. Então, menos 4 C1 cosseno de t. E multiplicar o menos 4 por mais C2 seno de t. Vamos continuar aqui. Mais. Aí vai ficar, né? Na realidade, menos, né? Porque a gente está multiplicando aqui menos 4 por C2 seno de θ. Então, menos 4 C2 seno de θ. Seno de t. Igual a 2 cosseno de t. Pronto. Bom, agora a gente vai continuar, né, o procedimento colocando juntos aqui os termos que tem cosseno e que tem seno. Então, primeiramente, vamos marcar aqui os termos com cosseno. Então, é esse termo aqui, este termo aqui e este termo aqui. Então, esses três termos, a gente vai colocar eles aqui na linha de baixo, né, juntos. Então, menos C1 cosseno de t, menos 3C2
cosseno de t, menos 4c1 cosseno de t. E os termos que tem o seno de t são esses termos aqui que a gente está marcando agora, de forma diferente. A gente vai colocar juntos também. Então, menos C2 seno de t, mais 3C1 seno de t, menos 4C2 seno de t. E aqui a gente vai continuar na linha de baixo, colocando igual a 2 cosseno de t. Pronto. Agora nós vamos isolar esse termo cosseno de t. Então, quando a gente isola esse termo cosseno de t nesses três termos, vai ficar menos C1. Aí a gente vai tirar o cosseno de t, né? Menos 3C2 menos 4C1 vezes o cosseno de t. Aí a gente vai colocar um sinal de mais aqui e colocar um parêntese. E agora a gente vai isolar o seno de t. Então vai ficar menos C2 mais 3C1 menos 4C2 vezes o seno de t. Isso aqui é igual a 2 cosseno de t. Então note, esse aqui é um ponto importante, né? Que a gente colocou um sinal de mais aqui. Então a gente vai conservar aqui dentro do parêntese este sinal negativo. Vamos deixar esse sinal positivo e esse sinal negativo quando a gente for isolar o seno de t. Ok, vamos continuar então. Vamos resolver o que está dentro de cada um dos parênteses. Então, menos C1 menos 4C1 é igual a menos 5C1 menos 3C2 vezes o cosseno de t mais 3C1 menos C2 menos 4C2, ou seja, menos 5C2 vezes o seno de t, que é igual a 2 cosseno de t. Pronto. Agora dá para a gente raciocinar e montar as duas equações. Para que a gente tenha essa igualdade que está colocada bem aqui, né, significa que tudo que está à esquerda do sinal de igual é igual ao que está à direita do sinal de igual. E a gente tem aqui um termo multiplicando cosseno e o 2 multiplicando cosseno. Isso quer dizer, então, que este termo aqui, para que essa igualdade seja satisfeita, ele tem que ser igual a 2. Então, a gente monta a primeira equação, que será menos 5C1 menos 3C2 igual a 2. E agora, a gente não tem nenhum termo multiplicado por seno de t aqui desse lado. O que equivale a dizer que um termo fictício aqui, multiplicado por seno de t, seria multiplicado por zero. O seno de t seria multiplicado por zero. Então, significa que este termo aqui é igual a zero. Então, a gente, com isso, pode escrever a segunda equação, que é, então, 3C1 menos 5C2 igual a zero. Então, nós temos aqui agora um sistema linear com duas equações. Nós podemos, então, resolver esse sistema fazendo o processo de isolamento de uma das incógnitas em uma das equações e substituindo na outra equação. Por exemplo, a gente pode isolar nessa equação aqui de baixo o C1. Então, vamos fazer isso aqui por partes. Vai ficar 3C1 igual a, passando esse termo, menos 5C2. Para o outro lado, vai ficar 5C2 positivo. A gente inverteu a operação, né? Aqui é menos, a gente passou para esse lado somando.
E agora o 3, a gente vai passar para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicado pelo C1. Então, C1 vai ficar igual a 5 sobre 3 vezes C2. Esta equação define o valor de C1 que a gente pode substituir na equação que a gente deixou intacta por enquanto. Então, vai ficar menos 5 vezes C1, que é 5 sobre 3 vezes C2. Menos 3 C2 igual a 2. Então, a gente só tem C2 agora na equação. Podemos isolar o C2 e calcular o seu valor. Então, vamos fazer isso. Vamos continuar aqui. Então, 5 vezes 5 é 25, mas a gente vai ter menos 25 sobre 3 vezes C2, menos 3 C2 igual a 2. Vamos isolar o C2. Então, a gente vai ficar com menos 25 sobre 3 menos 3, que multiplica C2 igual a 2. Agora a gente vai fazer essa operação. Como a gente tem uma fração aqui subtraída de um número, né? Poderia ser somado também, a regra seria a mesma. A gente vai deixar todos eles com o denominador 3 e vai multiplicar esse denominador 3 por esse valor aqui que não tem o denominador originalmente. Isso equivale, né, como a gente observou na sala de aula, a gente multiplicar por 1 aqui. Seria 3 sobre 3, né? Não vai alterar nada nesse termo. Mas a regra básica, né, se a gente segue a partir desse raciocínio de multiplicar por 1, 3 sobre 3, a gente pode pegar essa regra básica, multiplica por 3 e divide todo mundo por 3. Então, menos 25, menos 3 vezes 3, 9, dividido por 3 vezes C2, igual a 2. Então, aqui vai ficar menos 25 menos 9, que dá menos 34 sobre 3 vezes C2 igual a 2. Aqui a gente pode passar esse 3 que está dividindo todo mundo aqui para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar menos 34C2 igual a 6. E esse 34 que está multiplicando C2, a gente passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar C2 é igual a 6 sobre menos 34. Aqui a gente pode colocar esse sinal de menos para cá para cima, que é o que a gente normalmente tem de mais comum, né? Mas ele poderia ficar aqui embaixo. E aí a gente pode simplificar também, né? Aqui a gente pode dividir por 2, o 6 ficaria 3, e o 34 dividido por 2 ficaria 17. Então, a gente pode ficar com menos 3 sobre 17. Então, este é o valor do C2. E agora, a gente pode voltar para essa equação que a gente usou para isolar o C1 originalmente e calcular o C1. Vai ficar 5 sobre 3 vezes o C2. E o C2 a gente acabou de calcular como sendo menos 3 sobre 17. Aqui a gente pode cortar esse 3 com esse 3. Vai ficar, então, 5 vezes menos 1, dá menos 5. E aqui embaixo fica o 17. Pronto. Então, estes valores que a gente encontrou de C1 e C2 nos permitem agora escrever a solução particular dessa equação diferencial, que vai ser dada por essa expressão aqui, C1 cosseno de t mais C2 seno de t. Então, C1, que é menos 5 sobre 17, vezes o cosseno de t, mais o C2, que é menos 3 sobre 17, vezes o seno de t. Então, dessa maneira, a gente calculou a solução particular dessa equação diferencial.
É isso aí. Até a próxima.